Das 5 ferrovias que formaram a FEPASA, apenas uma, infelizmente, se encontra totalmente desativada atualmente. Conheçam agora a história da pequenina Estrada de Ferro São Paulo a Minas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. O vídeo de hoje foi uma sugestão de nosso amigo e inscrito Michele Christian. Nossa história começa em 1880. Quando a Companhia Paulista de Estradas de Ferro perde a concessão para levar sua linha-tronco de Porto Ferreira até a próspera e nascente cidade de Ribeirão Preto. Sendo que, por questões políticas, tal concessão foi entregue para a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. A CPEF não se conforma com a perda dessa concessão e resolve auxiliar na criação de diversas ferrovias de estilo cata-café e bitola de 60 centímetros para roubar cargas da Companhia Mogiana para sua própria linha. Além de fundar a navegação fluvial pelo rio Mogi Guaçu e auxiliar na construção de diversas estradas, interligando suas estações com fazendas distantes. Na cidade de São Simão, havia a família Fairbanks, originária da Bahia, sendo que naquele momento João Fairbanks era o presidente da Câmara Municipal e seu irmão médico, Jorge Sesimbra Fairbanks, era uma pessoa influente na localidade. Ambos, assim como boa parte dos fazendeiros da região, não haviam se conformado com a notícia de que a ferrovia que passaria por São Simão não era a Companhia Paulista, mas sim a Companhia Mogiana. Sendo assim, ambos foram procurados por diretores e acionistas da Companhia Paulista, visando a criação de uma ferrovia municipal que, por um lado, ligaria São Simão até Serra Azul e, pelo outro lado, ligaria São Simão até o Rio Pardo, passando pela localidade de Jataí, atual Luiz Correia. Através do Rio Pardo, tal ferrovia teria conexão com a Estrada de Ferro Santa Rita, outra iniciativa apoiada pela Companhia Paulista e que tinha seu ponto inicial justamente em Porto Ferreira, passando por Santa Rita do Passa Quatro, o que permitiria roubar as cargas da Companhia Mogiana na região de São Simão. A Câmara Municipal de São Simão aceita a ideia e, em novembro de 1890, entrega para Jorge Fairbanks concessões para esses trechos. Imediatamente, Fairbanks constitui a Companhia Melhoramentos de São Simão, com prazo de 3 anos para a construção da linha. A Assembleia de Acionistas ocorre em 12 de fevereiro de 1891, sendo reunidos 24 acionistas, Fairbanks se tornando o gerente da empresa, sendo que as obras, que se iniciaram no mesmo ano, foram entregues ao empreiteiro Pero Vaz, também acionista da empresa. Entretanto, tais planos foram seriamente prejudicados quando, em setembro daquele mesmo ano, a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro solicita ao governo do estado de São Paulo a concessão para a construção de um ramal ligando sua estação de Bento Quirino, localizada no município de São Simão, até a fazenda de Jataí. Imediatamente, a CMSS e a Câmara Municipal de São Simão protestam junto ao governo estadual, alegando que a entrega dessa concessão feria os direitos da pequena ferrovia municipal. Entretanto, a Mogiana alegava que uma concessão estadual se sobrepunha a concessões ferroviárias municipais.
sendo que o governo do estado deu ganho de causa à Companhia Mogiana. E a concessão para a construção da linha entre São Simão e o Rio Pardo acabou sendo abandonada pela Companhia Melhoramentos. Isso faz com que a Companhia Paulista desista de apoiar a ferrovia de São Simão, que, entretanto, pelas mãos de Fairbanks, continua em construção. Em 16 de agosto de 1893, são inaugurados os primeiros 13 quilômetros da ferrovia em direção à Serra Azul, já que essa concessão continuou sendo válida. Além de outros 2 quilômetros interligando a estação Bento Quirino até a estação de São Simão da CMSS. Entretanto, por diversas questões, a diretoria da Companhia Melhoramentos quis reincidir o contrato com o empreiteiro Pero Vaz. Este, inconformado com tal situação, recorre à Justiça Municipal, alegando que a reunião de acionistas realizada em 1891 foi ilegal, já que vários dos acionistas, incluindo ele próprio, não assinaram a ata de fundação, o que significa que a CMSS está operando de maneira irregular. A Justiça Municipal de São Simão dá ganho de causa ao empreiteiro Pero Vaz, sendo que a ferrovia recorre à esfera estadual. Enquanto se aguardava um desfecho pela Justiça Estadual, a ferrovia alcançou o quilômetro 24 em 1894. Entretanto, naquele ano, a Justiça deu ganho de causa ao empreiteiro Pero Vaz. Com isso, é decretada a nulidade das operações da CMSS, cujo tráfego é suspenso. Em outubro do ano seguinte, Fairbanks e a Companhia Mecânica e Importadora são declarados síndicos dos bens da CMSS até que os mesmos sejam levados em leilão, o que ocorre em 1897, sendo adquiridos por cidadãos de São Simão que procuram Fairbanks para formarem uma nova companhia. Nesse ponto, é fundada a Companhia Viação Férrea de São Simão, que reativa o tráfego e reinicia as obras de expansão de suas linhas. Para dar continuidade às obras, a empresa pede dinheiro emprestado para Henrique Dumont, pai de Santos Dumont. No entanto, a empresa acaba não honrando os pagamentos de tal empréstimo. Por isso, em 1901, o advogado de Henrique Dumont adquire a empresa como hipoteca. Fairbanks, não querendo desistir da ferrovia, junta-se à esposa e adquire a Companhia Viação Férrea São Simão do advogado de Henrique Dumont, criando a Estrada de Ferro São Simão em 1902, passando a administrá-la pessoalmente. O que faz com que a população local, pela simpatia com o Sr. George Fairbanks, denomine a ferrovia de Ferrovia do Seu Jorge. Naquele momento, já havia 42 quilômetros de trilhos instalados, mas Fairbanks opta por reconstruir e retificar os primeiros 23 quilômetros por fora das serras, o que tornaria o traçado um pouco mais longo, mas mais economicamente viável. Além disso, o ponto zero da ferrovia é transferido da estação São Simão da EFSS para a estação Bento Quirino, que passa a ser o ponto de entroncamento oficial entre a Estrada de Ferro São Simão e a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Já a estação original de São Simão acaba sendo abandonada e posteriormente vendida para a prefeitura. Em 1905, Fairbanks reincide o contrato de operações e concessões com a Câmara Municipal e pede para transformar a ferrovia numa concessão estadual para poder levá-la até a divisa com Minas Gerais. Obtida tal mudança, Fairbanks procura banqueiros ingleses para obter empréstimos para conseguir continuar as obras, sendo que um desses banqueiros, James Stewart, se junta como acionista à empresa em 1906, cujo nome é alterado para Estrada de Ferro São Paulo-Minas. Nesse mesmo ano, a nova linha retificada acaba sendo entregue, mas Fairbanks acaba se afastando da ferrovia por questões pessoais, vendendo as ações para James Stewart, que renomeia a empresa como
The São Paulo Minas Highway Company. Em 1909, a ferrovia alcança Altinópolis, na divisa com Minas Gerais, alcançando a máxima extensão que poderia ter, sendo uma concessão do estado de São Paulo. Entretanto, no ano anterior, a cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, havia entregue uma concessão ferroviária para o coronel Pimenta de Pádua para a construção de uma ferrovia de bitola estreita entre aquela cidade e a divisa com o estado de São Paulo. O coronel acaba se interessando em vender tal concessão para Stuart, que acaba unindo Altinópolis até São Sebastião do Paraíso em 1911, completando aquilo que seria a linha-tronco da sua ferrovia com 137 quilômetros. No entanto, antes que Stuart possa prosseguir com as obras de expansão de sua ferrovia, a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro alcança também São Sebastião do Paraíso via Guaxupé e imediatamente inicia a construção do trecho São Sebastião do Paraíso até Itaú de Minas, o que faz com que a São Paulo Minas fique praticamente fechada entre a Companhia Mogiana. Com a inauguração da linha da Mogiana via Guaxupé, a São Paulo Minas começa a se tornar uma ferrovia deficitária, perdendo cargas para a concorrente. Além disso, pelo que se diz, a gestão de James Stuart não é a das mais bem vistas, ocorrendo diversas brigas entre ele, câmaras municipais e fazendeiros locais por questões de frete, embarque ou até mesmo velocidade do transporte. Nesse meio tempo, a Companhia Eletrometalúrgica de Ribeirão Preto procura Stuart, visando financiar a construção de um ramal entre aquela cidade, mais especificamente suas instalações, até a cidade de Serrinha, onde entroncaria com a linha-tronco da São Paulo Minas, visando assim transportar minério de ferro desde sua mina em São Sebastião do Paraíso. Tais negociações acabam fazendo com que a Companhia Eletrometalúrgica adquira a ferrovia em 1922. Mas apenas em 1926 tal transação é efetivada, sendo que nesse ano a companhia toma 8 contos de réis de empréstimos junto ao governo do estado de São Paulo para a construção do ramal e o reequipamento da ferrovia. O ramal Ribeirão Preto-Serrinha acaba sendo inaugurado em 1928. No entanto, a Estrada de Ferro São Paulo-Minas continua deficitária e acaba arrastando a Companhia Eletrometalúrgica para uma crise, que se torna muito mais grave no ano seguinte, 1929, quando ocorre a quebra da Bolsa de Nova York. Com isso, a Companhia Eletrometalúrgica fale, junto com a Estrada de Ferro São Paulo-Minas. No ano seguinte, o governo do estado de São Paulo assume a ferrovia e o tráfego no trecho Bento Quirino, Altinópolis, é retomado até dezembro de 1931. No entanto, o tráfego até São Sebastião do Paraíso só seria retomado em 1935, quando finalmente ocorreu a confirmação da estatização da SPM. Já o ramal de Ribeirão Preto não teve seu tráfego retomado, porque era considerado completamente antieconômico na época. Mas apesar de ser considerado antieconômico, ele também é incluído nos estudos que são iniciados naquele mesmo ano para aumentar a bitola da EFSPM de 60 centímetros para 1 metro, para possibilitar o tráfego mútuo com a Companhia Mogiana. Diversas questões impediram as obras de serem iniciadas antes, mas em 1940 finalmente se iniciam na linha-tronco e, em 1952, no ramal de Ribeirão Preto. Como naquele momento estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, as obras acabaram sendo muito mais lentas do que deveriam, sendo que apenas no final de 1945, a linha-tronco e o ramal de Ribeirão Preto são reinaugurados completamente com bitola de 1 metro. Apesar disso tudo, a São Paulo Minas continuou sendo uma ferrovia altamente deficitária, tanto que não tinha condições nem de adquirir
locomotivas e vagões próprios novos de fábrica. Sendo assim, o governo do estado de São Paulo geralmente transferia locomotivas, carros e vagões de outras ferrovias, onde já não eram mais usados, para a SPM, que passou a contar na frota com locomotivas oriundas da Sorocabana, Mogiana, Companhia Paulista adquiridas de segunda mão e até mesmo Estrada de Ferro Araraquara, ou outras ferrovias menores. Dessa forma, a SPM prosseguiu sua história sem grandes novidades até 1961, quando seu ramal Ribeirão Preto-Serrinha foi seccionado na altura do quilômetro 4, já que a nova linha-tronco retificada da Companhia Mogiana, no trecho Bento Quirino-Ribeirão Preto, passou naquela área. Como a linha entre Ribeirão Preto ao quilômetro 4 da SPM praticamente acabou ficando paralela ao novo tronco da Mogiana, esse trecho foi abandonado, sendo construída uma alça de ligação no quilômetro 4 para a linha retificada da Mogiana, permitindo que os trens continuassem adentrando no agora ramal de Serrinha da SPM. Em maio de 1967, a Companhia Mogiana passa a administrar a SPM, que se torna praticamente um dos ramais da CMEF. Em julho de 1969, o trecho entre Bento Quirino e Serrinha da linha-tronco acaba sendo desativado. E em setembro daquele mesmo ano, a SPM se torna uma empresa de economia mista, para que, finalmente, em 10 de novembro de 1971, ela, junto com Mogiana, Sorocabana e Araraquarense, tenham seus bens repassados para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que juntas se tornam a FEPASA, Ferrovia Paulista Sociedade Anônima. Em 1976, os trens de passageiros são extintos no trecho Ribeirão Preto-Serrinha São Sebastião do Paraíso, via São Paulo, Minas, sendo que as cargas vão minguando cada vez mais. Entretanto, elas voltam a ter um grande aumento a partir de 1990, quando a FEPASA desativa a linha São Sebastião do Paraíso Guaxupé via Antiga Mogiana, sendo que então todas as cargas que vêm de Itaú de Minas têm que passar pela antiga linha da São Paulo, Minas. No entanto, essas cargas continuam minguando de ano a ano. E em 1998 a FEPASA é federalizada, sendo então concessionada em novembro daquele ano para a empresa Ferroban, Ferrovia Bandeirantes Sociedade Anônima. No ano 2000, a Ferroban entrega a concessão de operações de suas linhas da antiga Mogiana e São Paulo, Minas, para a FCA, Ferrovia Centro-Atlântica. Todas essas trocas não fazem nenhum bem para São Paulo, Minas, sendo que em 2001 a FCA paralisa todas as atividades daquele ramal. A partir de então, ele fica totalmente abandonado, tendo trilhos dormentes roubados, estações depredadas e estruturas dilapidadas. Em 2010, a FCA reativa o trecho entre Ribeirão Preto e Biaginópolis para captar cargas de grãos naquela área. Entretanto, a operação acabou não se mostrando rentável, sendo que o trecho é desativado mais uma vez em 2015, dessa vez definitivamente. Em 2018, é assinado um convênio com a NTT em que a FCA devolveu ao governo federal a concessão de cerca de 1.000 quilômetros de linhas que ela não estava mais utilizando, incluindo nisso a antiga linha-tronco da São Paulo, Minas. Desde então, o futuro da antiga linha-tronco da São Paulo, Minas permanece incerto, já que não se sabe se o governo federal fará uma nova concessão do trecho ou se vai erradicá-lo definitivamente. O fato é que, das 5 formadoras da FEPASA, a São Paulo, Minas foi a menor e a única que se encontra completamente desativada. E essa foi a história da Estrada de Ferro São Paulo, Minas. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!